Fala aí, galera! Vamos lá para a gente fazer a nossa revisão da nossa aula 20.1, mas essa é a nossa aula 20.2. Vamos lá? Na telinha nós estamos falando aí sobre a teoria de Charles Darwin, né? E as suas contribuições para os avanços do conhecimento da biologia. Vamos lá, galera! Então, na aula, nós falamos aí, fizemos um breve histórico de quem era Charles Darwin, como viveu, né, as suas aventuras, desventuras, né? E vimos o ponto mais importante de Darwin, a sua curiosidade, né? E a sua capacidade, a sua habilidade artística, que fez com que ele catalogasse mesmo, né? As variações das características populacionais. Isso é muito importante, porque naquela época não se tinha nada de entendimento de recombinação gênica, de fluxo gênico, nada de conhecimento da genética, de herdar as características, como ele simplesmente registrou que de fato isso estava acontecendo, mas ele não sabia explicar como. Até que ele se uniu lá ao Wallace, lembram? E aí eles conseguiram, agora a gente consegue formular aí uma teoria e aí descrever alguns pontos importantes a partir das nossas observações, né? Então, o ponto central do darwinismo é o quê? A seleção natural, que vai conferir características diferentes a seres da mesma espécie. Então, vocês lembram lá da imagem que a gente colocou? Deixa eu reproduzir aqui rapidinho para vocês. Das borboletas? Lembram? Olha lá. Vocês viram que, apesar de serem dois casais de borboletas com coloração, aparentemente à primeira vista, rosa e azul, mas tinha variação na tonalidade desse azul e variação na tonalidade desse rosa. E aí fez com que a população, né, tivesse aí essa variedade. Eles estavam ali convivendo juntos. Mas, para que haja esse controle populacional, eu preciso aí de elementos, fatores que vão driblar esse crescimento, ajustar. Imagine, gente, se todas as espécies, tem espécies que reproduzem rapidamente. Se não tiver fatores limitantes, o que seria de nós? A gente não conseguiria coexistir com esses organismos, certo? Então, existe sempre, então, tanto as mortes naturais quanto as predações e todos esses mecanismos que nós já vimos aí nas nossas aulas de biologia, né? Para controlar essa quantidade aí de indivíduos na população e povoando a Terra, tá bom? E aí a gente tem aí a postulação da teoria da seleção natural, onde as características, deixa eu ver se está aqui, ok. As características que favorecerem esses indivíduos dessa espécie, permitindo com que eles cheguem à sua idade reprodutiva, à sua maturidade reprodutiva, e aí consigam se reproduzir, consigam ter todos os recursos para sobreviver a esse ambiente, aí sim vai ocorrer uma seleção natural desta característica que vai ser herdada, né? Porque ela é uma característica vantajosa para o grupo. Perfeito? E nessa vantagem, não é força, tá? Nessa vantagem evolutiva é que Charles Darwin baseou-se para pregar aí a seleção natural. Então, as mais bem adaptadas vão sobreviver, chegar à idade de maturação sexual, se reproduzir e deixar descendentes férteis. E aí a gente falou do neodarwinismo ou da teoria sintética, onde a gente une tudo, tanto a seleção natural quanto essas variações genéticas. E aí falamos que existem dois pontos, né, que são aquelas que vão agir diretamente nos genes, as mutações, recombinações, né, e aqueles que vão ser influenciados pelo meio, as oscilações, as migrações, lembram? Então, tudo isso vai fazer parte desse contexto aí que nós estamos vendo, que nós vimos nesta aula, tá bom? E agora eu vou deixar você com as suas questões, as atividades, e já a gente retorna para trabalhar cada uma delas, tá bom? Segura aí, a gente já está voltando.
É isso aí, galerinha. Agora que vocês já conheceram as questões, já discutiram aí em grupos ou individualmente. E, professor, eu não tive dificuldade, não. Ah, não, professor, eu tive algumas dificuldades em algumas questões. Faz parte. Nós ainda não estamos no processo avaliativo. Na verdade, é um processo avaliativo formativo, né? Quando cada aula, cada momento aqui de interação. Mas ainda não é a avaliação escrita de vocês, tá bom? Então, esse é o momento que vocês podem ficar à vontade para ter todas as dúvidas, né? Tirarmos todas as dúvidas. Aí, galera, fica aí um lembrete para você. Professor presencial, toda vez que o seu aluno, né, aí levantar uma questão, passa para a gente, né? A gente vai ter o maior prazer, eu, professora Laís, professor Silvio, vamos ter o maior prazer de estar aí discutindo junto com eles, né, essas questões, tá? Para tentar solucionar mais individualmente, né? Porque aqui a gente faz no grupão e a gente pode também responder mais individualmente, tudo bem? Então vamos lá para a nossa primeira questão, diretor. Agora parece que eu fiquei pequenininha, diretor, na tela ali. Vamos lá, tirando as dúvidas dos nossos estudantes. Questão de número 1 diz o seguinte: Charles Darwin propôs que os seres vivos atuais são resultado de um longo processo evolutivo, ok? Segundo o darwinismo, postulado por ele, indivíduos com determinadas características têm a maior probabilidade de sobreviver e deixar descendentes. O que é isso aqui, gente? Todo o contexto da postulação de Charles Darwin quando ele criou o darwinismo, tá bom? Então, esse processo descrito por Darwin, ele é conhecido como? Aí diz, o menino tá gritando ali no fundo da sala, né? É, professora, bota essa questão aí, porque não vai ter erro. Eu não vou errar isso aí. Porque eu já sei o que é isso. Eu sei muito bem porque eu prestei atenção. E a senhora repetiu várias vezes. Quando a gente fala de Darwin, a gente fala de quê? É isso mesmo. Mas segura aí, que você já sabe a resposta. Ó, na letra A, a gente tem aqui mutação dirigida. Mutação é um evento aleatório, não tem como ser dirigido, né? B, seleção artificial. Não é inteligência artificial também não, tá? Então, também está descartado porque ela não é artificial, mas ela é natural. Tá, segura aí, segura a onda, menino, que eu sei que você já sabe, eu sei que você já marcou a questão, né, correta. Vamos lá para D. Herança dos caracteres adquiridos. Quem foi que falou sobre as heranças dos caracteres adquiridos? Eita, que agora sumiu o nome. Não é o Wallace, é o Lamarck, né? Lamarck falava da lei do uso e desuso, das características que eram adquiridas, né? E não herdadas porque não tinha esse conhecimento ainda, né? E a gente, como a gente está falando de Darwin, também descarta aí a A, a B e a D. E aí temos aí isolamento geográfico. O isolamento geográfico, ele faz parte do processo um pontapé inicial, né, para o processo de especiação, mas nós estamos falando aí disso nessa questão. Então, nós temos a letra C aí, seleção natural, tudo bem? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Para não ter dúvida. Perfeito? Vamos para a questão de número 2. A teoria sintética, que também falamos dela na aula, ou chamada também de neodarwinismo, foi formulada por diversos estudiosos, sendo tomadas como essência as noções de Darwin sobre seleção natural e, temos dois nomes, seleção natural e Darwin, e as noções atuais de genética. Quem é o pai da genética? Quem é o pai da genética? Então, a professora hoje está com uns brancos, né? Agora, tu lembra, diretor, que eu dei um branco agora. Estou vendo a fotinha dele aqui na minha mente. O pai da genética. Caramba! Daqui a pouco eu lembro. Mas, então, tem o pai da seleção natural, que é o Darwin, e caramba, quase veio na minha mente. E o pai... Mendel, muito bem. O Gregor Mendel, que é o pai da genética. Então... juntou-se essas duas concepções, né? E formulou-se, então, o neodarwinismo. O que essa teoria considera como unidade evolutiva e os
E quais os aspectos, qual é a unidade evolutiva? Ai, que legal essa questão. Isso é uma questão, gente, não vai cair tão pontual assim, mas é uma questão de Enem. Por quê? Porque aqui traz vários aspectos da biologia, tá bom? Vários raciocínios que você tem que colocar aqui, né? Não aqui diretamente, mas numa questão de Enem, que é a formulação, né? Tem toda uma contextualização, um aprofundamento para chegar ali no enunciado mesmo que ela quer. Bem interessante, tá bom? Então, qual é essa unidade evolutiva, segundo o neodarwinismo, e quais os aspectos fundamentais para eu conseguir compreender o estudo dos fenômenos evolutivos? Eu vou colocar a questão aqui, a resposta, porque ela é escrita, e aí a gente vai falando sobre ela, tudo bem? Então, segundo essa seleção, a unidade evolutiva chama-se população. Vamos lembrar? População, somente indivíduos da mesma espécie. Professora, deixa eu vir para cá. Indivíduos da mesma espécie, que fazem, né, indivíduos que fazem parte da mesma espécie, elas são idênticas? Não. Por isso que a gente tem aí esses questionamentos, né? Por isso que a gente tem aí hoje essa compreensão dessas variabilidades, né? Como que elas aconteceram? Foi processos mutacionais, processos de recombinações, enfim, tá bom? Que isso vai acontecer da noite para o dia? Não, ao longo do tempo, como foi pontuado aí por Darwin, tá bom? Então, a unidade onde esse evento vai acontecer, que evento, professora? Esse evento evolutivo, são as populações, o foco é na população. E a variabilidade genética e fenotípica, vamos lá? Caractere fenotípico é aquele que você vai observar, aquilo que Darwin desenhou ali nos seus catálogos, à mão, ó. Então, aquela variedade no bico, do tamanho do bico, da curvatura do bico, a largura do bico. Então, e é interessante que nos desenhos dele, nas obras dele, ele fazia o desenho do bico, descrevia muito bem precisamente, tá? Aí eu lembro que eu falei que para você estudar o comportamento animal, você precisa ser aceito por aquele grupo, senão você não vai conseguir observar. Você já tentou chegar de supetão perto de uma ave? Ela voa. Simples assim. Um inseto? Também, né? E aí o que você precisa? Chegar com sutileza, parar, ficar observando, fazer estátua ali, ó, né? Já viu aquele filme do atirador? Que ele fica ali mirando por horas. Olha, professora, eu gosto muito desse filme, né? Gostava, né? Agora mudou muita coisa. E aí, ele fica ali parado. Então, faz parte do ambiente. E aí, tranquilo, o animal vai conseguir fazer aquilo que tem que fazer ali naquele ambiente, você consegue descrever, fazer a observação certinho do comportamento dele. Então, foi isso que ele fez. Ele ficou muito tempo parado ali, observando, né? Enquanto o pessoal estava lá se matando para a parte cartográfica da situação, o Charles Darwin estava observando o meio, observando as espécies, os animais, a fauna e também a flora. A gente fala muito da fauna, mas a gente também, da vegetação também, ele tem várias imagens também. E aí, quando a gente fala de caractere fenotípico, é aquela característica que ele estava vendo. Pelugem diferente, coloração diferente, textura diferente, tá? Forma de pisar, as patinhas, pegadas que ele via dos animais, ele também fazia esses registros. A forma de deslocamento, né, permitia que a observação dele nesses rastros, interessante isso também. Você consegue saber, é um animal quadrúpede, é um animal bípede, é um animal que tem membranas entre os dígitos, né? Ele tem uma cauda. Por que assim? Porque fica aquela marca também entre as patas. E a projeção do andado. Tudo isso é muito interessante. Se você não gosta, mas é muito interessante, né? Pode abrir para mim, diretor?
Então, essa aí, se você colocou aí que essa unidade é a população, né? Se você falou dessa variabilidade genética e dessas características que são, você pode não ter usado a expressão fenotípica, mas você fala assim, das características que vão ficar diferentes nos indivíduos daquela mesma população. Então, tá tudo bem, tá bom? Então, ela é fundamental, então todos esses processos são fundamentais para compreender os fenômenos evolutivos. Fechou? Vamos para a questão de número 3. O conjunto gênico de uma determinada, ou pool gênico, né? De uma determinada população está sujeito, gente, está sujeito a fatores evolutivos. Lembra que a gente já falou lá na frente dos dois maiores, né? Tanto relacionado ao ambiente quanto relacionado à parte genética em si. O conjunto gênico de uma população é o conjunto de todos os... Presta atenção, é o conjunto de todos os genes presentes nessa população. O pool gênico, conjunto gênico. Os fatores evolutivos que influenciam o conjunto gênico de uma população podem aumentar ou atuar sobre a variabilidade genética. Então, eles podem aumentar essa variabilidade ou podem atuar refletindo, fazendo com que haja algumas alterações ali nessa genética. Marque a alternativa com os fatores que tendem apenas a aumentar a variabilidade da população. Então, vamos lá. A. Mutação aumentar, presta atenção, aumentar a variabilidade genética da população. Mutação gênica, migração e recombinação. Então, quando a gente tem aí mutação e recombinação, favorece o processo de variabilidade. Mas a migração não, pode reduzir. Mutações cromossômicas, seleção natural e oscilação genética, na seleção você também vai ter uma redução porque você vai ter a eliminação daquelas espécies, né, daquela característica que não é favorável, né? Recombinação, seleção natural e mutação gênica. Opa, será? Mas aí novamente tem a seleção, né? Então tá descartada ali. D, migração, oscilação genética e seleção natural. Também já está que a seleção dá fora, né? E E, mutação gênica, mutação cromossômica e recombinação. Então, aquilo que vai permitir a variabilidade, aumentar essa variabilidade genética, são justamente aquelas que voltadas para a área da genética, tá? Letra E. Perfeito? Deixa eu marcar aqui, ó. Bora, professora. Eita. Que já está acabando o tempo. Vamos embora. 4. Os fatores que determinam as alterações na frequência, agora aqui, ó, frequência dos genes numa população são denominados fatores evolutivos. A integração desses fatores associada ao isolamento geográfico pode levar, ao longo do tempo, ao desenvolvimento de mecanismos que fazem surgir novas espécies. Então, esse isolamento é o pontapé inicial, tá bom? Para o quê? A especiação. Acerca do processo evolutivo das espécies, assinale a alternativa correta. Acerca dos processos evolutivos. Vamos lá. Letra A. Os mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigótico impedem a fecundação. Quando a gente está falando aí de zigoto, é o quê? Ocorreu o encontro do gameta feminino e masculino, fundiu-se, formou o zigoto. Então, os mecanismos de isolamento reprodutivo não só impedem essa junção, tá? Mas também está relacionado aí com o comportamento, ao ambiente temporal, espaço temporal, tá bom? Não só. B, quando o isolamento geográfico impede o cruzamento entre os indivíduos de duas populações, as espécies não são consideradas distintas. Então, o isolamento geográfico, ele é um pontapé inicial para que o fluxo gênico seja interrompido e nessa interrupção você acabe tendo, sim, essas distinções, né? Letra C, quando as barreiras geográficas são pequenas e as áreas de sobrevivência são grandes, nós temos aí áreas que recebem o nome de refúgio. Então, é o contrário, né? Áreas de refúgio são aqueles espaços em que realmente aquelas espécies, por algum fator catastrófico ali ou ambiental, tá, mais intenso, faz com que aquele lugar se torne um abrigo para aquelas determinadas espécies, né? Então, não é grande, são menores. D, barreiras ecológicas não promovem especiação. As barreiras ecológicas podem influenciar,
né? Não é só. E as barreiras geográficas, letra E, barreiras geográficas podem promover mecanismo de isolamento reprodutivo. Ok, letra E, nossa resposta correta aí, tá bom? Eita, acabou, vambora. Mas quinta, numa determinada região, uma população de insetos apresenta variação na coloração do corpo. Após a introdução de um novo predador, os insetos com coloração mais semelhante ao ambiente passaram a ser menos capturados, enquanto os mais visíveis foram predados com maior frequência. Com o passar do tempo, a população tornou-se predominantemente camuflada. Então vamos rapidinho aqui, já vou por causa do tempo, a gente vai já aqui, ó, colocar gabarito letra D, os insetos mais adaptados sobreviveram e deixaram descendentes. Isso faz com que haja esse processo de seleção, né, o marco, capacidade de sobreviver e deixar descendentes, tá bom? Segundo o darwinismo. A sexta questão, em determinada ilha vive uma população de aves que apresenta variações no tamanho e na forma dos bicos. O ambiente oferece principalmente sementes duras, exigindo maior força para serem quebradas. Ao longo das gerações, observa-se um aumento do número de aves com bicos com bicos mais fortes e resistentes. Essa necessidade, né? Então, precisa ter esse processo. De acordo com o darwinismo, essa situação demonstra que, vamos lá por causa do nosso tempo, em cima ali, gabarito letra D, as variações favoreceram a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos. Parece bem semelhante com a nossa questão anterior, né? Galera, é isso aí. A gente vai encerrando aqui, a gente fica para uma próxima aula. Tchau, tchau!